Olá, queridos alunos do ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Estamos novamente aqui, dando continuidade a essa matéria que nos fala sobre aconselhamento e orientação familiar. É muito bacana, né? Onde a gente compartilha o dia a dia, o cotidiano de uma família, de relacionamento. E o nosso capítulo 2, capítulo 2 da apostila, ela trata para cada um de nós. Hoje o assunto vem trazer para nós uma família funcional. Qual é a família que funciona? É a família que observa a palavra de Deus, amém? Que segue as orientações, que busca realmente o princípio bíblico. E a gente vai ter aqui, nesse momento, um pouquinho dessas orientações que a apostila, né, vem trazer para nós, amém? Então, capítulo 2 aí, nós vemos o primeiro ponto, o primeiro tópico, traz uma família funcional. Uma família funcional é quando ela começa com saber que a sua estrutura familiar, ela precisa ter um estilo de vida. Ela precisa ter realmente, constituir um estilo de vida. Se organizar, se estruturar de maneira que ela seja funcional ou disfuncional. Qual família você deseja ser? A família funcional ou a família disfuncional? A Bíblia nos apresenta as orientações para que tenhamos uma família cristã que funciona, funcional, como referência. Amém? Para que uma família funcione, é necessário que haja hierarquia. E Deus assim organizou a família para nós entendermos. Na hierarquia familiar cristã funcional, cada membro tem uma função, responde por ela diante de Deus e diante de cada membro da família. Note quando o Senhor diz na sua palavra que o homem é a cabeça. Não está se referindo exclusivamente a uma posição, pois o termo grego significa origem, ou seja, desde o Éden, a mulher e depois os filhos têm a sua origem no homem também. Por isso a sua posição é honrosa. Quando Paulo aborda o tema de construir uma família, em Efésios capítulo 5, coloca o homem na posição de cabeça, chamada a família de funcionalidade da mesma e de responsabilidade de liderança do homem em relação ao projeto divino chamado família. O homem, como cabeça da família, dará conta a Deus pelo seu desempenho na condução e no impulso que é da sua família. A base do casamento cristão está descrita no texto da família, que é a base lá em Gênesis capítulo 18, versículo 23. Nesse texto nós vemos que o Senhor declara a razão para a qual o Senhor criou a família, para que o homem não vivesse só, para que não haja solidão, mas que haja uma constituição de uma família. E é isso que Deus ama, uma família em unidade, em comunhão. Olha as 4 fases aqui, nós vemos. A primeira fase, para a conclusão do casamento, dessa família, é deixar. Por isso, deixar o homem, o pai e mãe. A segunda base é o compromisso, é se unir à sua mulher. A terceira base é a unidade, tornando-se os dois uma só carne. A quarta base, para que possamos constituir uma família, é a intimidade. Ora, um ou outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A intimidade é espiritual, é emocional e a intimidade física. Precisamos entender essas fases para que a gente possa construir e ter um casamento sólido e abençoado. A cadeia funcional da autoridade no lar. Como funciona, qual é a funcionalidade do casamento cristão? Nós vemos que a autoridade vem primeiro que Deus estabelece no lar como? Primeiramente a gente tem que, é Deus, Cristo, o marido, a esposa e os filhos. Não podemos reverter essa hierarquia. Porque se a gente muda essa hierarquia, o que acontece? Nós temos uma família totalmente sem equilíbrio, sem estrutura.
Porque nós precisamos ter o quê? Aquele que criou a família, que foi o próprio Deus, como base centralizada, para que a gente possa construir uma família edificada na palavra de Deus. Agora nós vamos entender essa hierarquia. Cristo é a cabeça do marido, como diz lá em 1 Coríntios 11:3. É o princípio, o centro e o fim do lar cristão. É o verdadeiro senhor da família. O marido, então Cristo ele vem como que cabeça, para instruir e orientar o marido. O marido é a cabeça da mulher, é a autoridade principal no lar, como diz em Efésios 5:23. É sensível às necessidades da família, envolve e influente, é um bom guia, um bom marido, um bom pai, é o profeta, é o sacerdote, é o líder, é o servo, é responsável por realizar no lar a vontade de Cristo Jesus. A mulher é submissa ao seu marido. Quando a gente fala submissa aqui, a gente vê que a mulher está ao lado do marido, debaixo do quê? Ela está ao lado, não está abaixo nem acima, mas ela está ao lado do marido, para junto cumprir a missão que o marido tem. Então ela está sob uma missão, submissa, ela está sobre uma missão juntamente com o seu marido para cumprir a missão ao qual Deus colocou o homem. Ela é representante do seu marido diante dos seus filhos. E os filhos? Os filhos são obedientes aos seus pais, sendo assim treinados e preparados para a vida, para entrarem em uma nova cadeia de autoridade familiar. Os pais devem saber que a disciplina do filho para o filho é diferente, portanto, é necessário que sejam sensíveis à necessidade dos seus filhos. Os pais têm que entender essa questão. Os pais são a primeira autoridade na vida dos seus filhos depois do Senhor, não devendo abusar do seu poder, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. E lá em Hebreus 12:11 e lá em Provérbios 22, versículo 6. Para os filhos, a obediência gera a sua liberdade através da confiança adquirida no coração dos seus pais. Olha só, nós vemos aqui o esposo. Os 3 ofícios do homem. O papel do esposo está intimamente ligado aos 3 ofícios de Cristo. Ou seja, podendo dizer que o homem tem 3 deveres: profeta, sacerdote e rei. Liderança. Vamos destacar que seu papel como líder, neste aspecto, podemos dizer que os seus maiores desafios são liderar a sua família, administrar a sua própria casa e amar a sua própria esposa. Esses são os deveres de um marido estar liderando. O amor ensina como o marido deve amar a sua esposa. Ele não é apenas um líder, mas também é aquele que ama como sacerdote. Ele ama e cuida da sua família com amor. Ele demonstra o seu amor para com a sua esposa. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. E a esposa? Nessa função de submissão, ela vem o quê? Ajudar ao marido a cumprir essa grande missão que ele tem. Então, ela está sob uma missão, junto com o seu marido, para construir e edificar essa constituição familiar. Amém? Deus deu os deveres ao marido para que ele satisfazesse a necessidade da sua esposa. E assim, vice-versa também. Olha só, a beleza interior. Mas antes disso, eu quero compartilhar os benefícios da submissão. Mulher, entenda que os benefícios da submissão são proteção, realização, segurança, harmonia no lar, exemplo para os filhos e não defamação da palavra de Deus. E é o modo pela qual Deus pode trabalhar na vida do seu marido. Quando você está debaixo dessa submissão, desse comprometimento, cumprindo essa missão sua como esposa, você traz benefícios e edificação para o seu lar. E assim a gente aprende muito nesta matéria a função de cada um dentro do seu lar. Do marido, do esposo, né? Do marido, da esposa e dos filhos. Livrando-se de um mau casamento. Olha a instrução aqui para nós. Aqui a gente vê a orientação que fala
que todos os casais passam pelo período de adaptação, que poderá ser mais ou menos longo, dependendo do nível de comunicação de cada casal e da sua maturidade. O período de adaptação varia de uns 7 anos de casamento. A chave para passar esse período com mais tranquilidade é a prática da comunicação no namoro e no noivado e no casamento. Um casal que tem uma boa comunicação, ela terá menos problemas. Porque aonde a comunicação, a transparência, você compartilha o teu sentimento, você tem diálogo, você expressa o que você está sentindo, o que está se passando, você tem comunicação. Precisa compartilhar, tem que ter transparência. Existe a cumplicidade do casal. Porque quando há comunicação, há transparência e assim a gente edifica um casamento e a gente consegue superar essa fase do início de ajuste, aonde o ajustamento, né, da cultura de cada um, dos hábitos, dos costumes, porque o casamento, ele é a junção de duas pessoas que se amam, que vêm de criações diferentes, famílias diferentes, e ela precisa ter o quê? Precisa ter realmente esse período de ajustes aqui. E aí tem que ter uma boa comunicação. Sem comunicação, não tem como a gente edificar e trazer um casamento edificado, consolidado, fortalecido, edificado dentro da palavra de Deus. A comunicação é tudo para que a gente possa ter um casamento edificado. Nós vemos aqui também que superando as reveses no lar. As dificuldades que existem dentro de um lar precisam ser superadas e a gente precisa estarmos se preparando para isso, porque a dificuldade tem e haverá. Nós poderemos ter filhos com atitudes rebeldes, poderemos ter perdas de pessoas dentro da família, posição, o trabalho, e nós temos que ter o quê? A compreensão um do outro. Não é porque houve uma perca de trabalho, a vida financeira foi um pouquinho abalada, a gente já vai querer uma separação, jamais. Como a gente mesmo lembra que quando foi para o altar, o que foi dito é na alegria e na tristeza, é no amor, né, e na desventura, né, é na saúde e na doença, e assim por diante. Então a gente tem que entender que é uma aliança, e uma aliança não se quebra com pequenas coisas. Quem tem uma aliança, é uma aliança eterna. Se você casou, não para separar, mas que você casou para fazer uma aliança, para ter uma aliança única com a pessoa que você ama. E assim você precisa entender que a adversidade você pode passar, mas juntos vocês irão superar. Comunicação, como a gente disse, é a chave de tudo. Nas famílias, todos os membros na área da comunicação caminham desde alguns pontos de vista diferentes até as brigas. Isso nada mais do que é reflexo do que da queda do homem, que revela quando precisamos da direção do Senhor também nesta área importante da comunicação. A comunicação é a área mais importante em todo tipo de relacionamento conjugal e familiar. É uma arte, uma habilidade que precisa ser desenvolvida ao longo dos anos dentro do relacionamento. A comunicação se reflete em todas as áreas do casamento. Se relaciona com ela ou com ele em todas as dificuldades nas demais áreas do casamento. Acabam por refletir na comunicação também. Então, o que é comunicação? Comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação para outra pessoa de maneira que ela entenda e compreenda o que você está dizendo, o que você está falando, o que você está precisando. Nós vemos aqui também que o marido e a mulher não poderão desfrutar de um bom relacionamento e nem caminharão para o desenvolvimento maior de fortalecimento do seu relacionamento sem a comunicação, porque ela é uma chave principal dentro do relacionamento. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come bem do seu fruto, como diz lá em Provérbios 18, versículo 21. Os 3 componentes da comunicação que deve completar-se são eles: o conteúdo da mensagem, o tom de voz ao comunicarmos, a comunicação não verbal. Um pesquisador sugere a seguinte análise da importância dos 3 componentes:
conteúdo, tom e verbal. Tem que ter conteúdo, tem que ser transparente, não meia palavra. O tom, a forma do que você expressa a comunicação quando você está conversando, dialogando com uma pessoa, você demonstra que nível que você está. Se você está bem, se você está ruim, se você está nervoso, se você está chateado, o tom de voz. A porcentagem indica o quanto de mensagem ouvido através de cada um deles. Precisamos entender que a comunicação, ela gera realmente uma tranquilidade ou traz realmente um momento de desconforto, né, através do tom. Pode gerar realmente uma tranquilidade resolvendo o problema ou através mesmo trazendo um desequilíbrio total ali, através do tom da voz, através daquela comunicação, uma mal comunicação. O que vai acontecer? Vai distorcer e vai trazer a falta de equilíbrio, vai ver a discussão, as brigas, as contendas, as divergências, porque não houve uma boa comunicação e um equilíbrio na forma de você falar, de você expressar a sua conversa, a sua comunicação, o assunto que você quer tratar com a pessoa que você ama. Quando não há comunicação, há perigo no relacionamento. Que seja numa amizade, que seja num casamento, que seja entre amizades, entre a família, entre pai e filhos. Uma boa comunicação, ela traz uma tranquilidade. Mas quando não há comunicação, há perigo nesse relacionamento aqui. A gente precisa tomar cuidado com isso. Olha só. Aqui nós vamos ter um texto bem grande, né, de compartilhamento de leitura. E nós vemos aqui nesse estudo, né, também, a vida espiritual do casal. Nós vamos falar sobre o casal aqui na vida espiritual. A vida espiritual em termos de própria instituição humana, quando a própria fé é a área da nossa vida mais importante, visto que somos seres imortais e possuímos um espírito, a imagem e semelhança de Deus. Se o casal não cria hábitos espirituais antes do casamento, provavelmente não o farão isso na sua vida conjugal, na sequência. Será uma batalha e um grande exercício de autodisciplina para desenvolver hábito após o casamento. Entenda que você precisa, dentro de um casamento, construir, colocar hábitos espirituais, orar junto, ir congregar junto, buscar a Deus junto, ter a mesma fé, o mesmo foco espiritual, buscar a Deus, ter Deus como centro da vida de vocês, porque quando a gente sabe que Deus ele é presente na nossa vida, a gente busca Ele. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente valoriza e a gente investe nisso, na meditação na palavra, no comprometimento na oração, no comprometimento em servir a Deus. E isso é importante o casal entender, que os dois precisam andar lado a lado. A fé precisa andar lado a lado. Por quê? Senão terá um jugo desigual. E quando há um jugo desigual, há uma... Desculpem. Há algo que vai trazer um desconforto realmente, um para com o outro ali. Porque um quer ir para um caminho, o outro quer para outro. E a Bíblia nos diz, andarão dois juntos se não houver concordância? Precisa haver uma concordância na fé. Precisa buscar já, desde o namoro, priorizar realmente que Deus é importante ali na vida de vocês. Mostrar os comprometimentos que você tem com Deus, na leitura da palavra de Deus, no cultuar a Deus, em buscar a Deus, na sua fé, que você investe na sua fé. E isso vai no namoro, no noivado, no casamento, para que vocês possam ter essa vivência diária de fé, de vida espiritual. E um transmitir, um ajudar o outro nos momentos difíceis, com a fé genuína, com a vida espiritual fortalecida. Quando um sentir fraco, o outro vai e fortalece com a palavra, com a busca. E assim os dois andarão edificados, um edificando o outro sobre a palavra, sobre a vida espiritual, porque quando os dois estiverem no mesmo nível espiritual, buscando em comunhão
tudo acontece. Não tem como a vida material andar bem e a vida espiritual lá embaixo. A vida espiritual e a vida material, ela anda lado a lado. Porque quando Deus faz presente dentro de um casamento, tudo vai muito bem. E a gente consegue, degrau por degrau, alcançar o nível espiritual. Cumprir realmente a missão que Deus deseja para uma família. O casal realmente precisa saber que ele precisa ter Deus como centro do seu casamento, da sua família, para edificar, orientar e abençoar o seu lar. Amém? E assim a gente encerra nossa segunda aula dessa matéria abençoada que Deus tem preparado para nós no ITQ. Amém? Queridos alunos, fica aqui a minha palavra de gratidão por estar junto com você compartilhando essa matéria tão abençoada que vem nos ensinar a todos os momentos. Deus abençoe, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.